Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, da Igreja Batista Teles de Menezes, e estou aqui para bater um papo com você, mais uma vez, falando a respeito do modo da igreja caminhar, o modo da igreja prosseguir no seu aspecto estrutural. Nós temos a igreja constituída, além do ministério pastoral e diaconal, nós contamos também com a atuação de 4 ministérios: o Ministério de Administração, o Ministério de Adoração, o Ministério de Comunhão e Integração e o Ministério de Educação Cristã. Agora nós vamos falar sobre o Ministério de Adoração da Igreja. Cabe a este ministério planejar, executar e controlar a aplicação de um plano abrangente de música e louvor para todas as atividades, reunindo este plano todas as necessidades indispensáveis e todas as possibilidades existentes ao melhor louvor em cada segmento da igreja, contemplando as várias modalidades artísticas possíveis. É responsabilidade deste ministério promover o interesse de toda a igreja pelo louvor bíblico, infundir nos cultos dominicais o sentido de louvor participativo, inspirativo e inteligente, em conformidade com o ensino bíblico. Auxiliar o ministério pastoral na ordem dos cultos regulares e especiais da igreja, escalando solistas, regentes, corais ou conjuntos e instrumentistas, definindo o tipo de mensagem musical a ser inserido de acordo com a ênfase de cada culto e a programação a ser alcançada por esse departamento. Elaborar a celebração de cultos musicais e cantatas em perfeito entendimento com o pastor. Encaminhar ao pastor problemas de ordem espiritual entre pessoas envolvidas no programa musical da igreja. E supervisionar a aquisição de materiais em seu melhor aproveitamento e conservação, tais como partituras, livros, uniformes, pastas e instrumentos, etc., em parceria com o Ministério de Administração. O Ministério de Louvor e Adoração, abrangendo várias expressões artísticas, além do suporte técnico, terá a seguinte organização: A. Grupos musicais. Podem ser formados tantos quantos possível, segundo o interesse dos santos, em conformidade com as orientações da palavra, precisam considerar a participação de outros grupos, atender à orientação do líder do ministério e respeitar o horário dos outros grupos. B. Teatro. Através da dramatização, esta arte pode ser utilizada para provocar reflexão, despertar a espiritualidade e reforçar ensinos bíblicos, sempre à luz da palavra e considerando o limite de compreensão dos santos, a fim de não prejudicar a comunhão nem desperdiçar o talento. Precisam também atender às orientações do líder do ministério e respeitar o horário dos outros grupos. C. Coreografia. Semelhantemente ao caso do teatro, esta expressão de adoração pode ser executada desde que a essência seja verdadeiramente o desejo de alegrar o coração de Deus. Estes, não menos que aqueles, também precisam atender às orientações do líder do ministério e respeitar o horário dos outros grupos. D. Instrumentistas. Espera-se que toquem com entusiasmo, que estejam atentos ao que acontece no culto, que cheguem pelo menos com 30 minutos de antecedência, que orem pelo culto pelo menos 15 minutos antes de começar. Coros. Nestes últimos anos, há um esforço de consolidação de um novo coro, com a proposta para a construção de coros etários, pelo menos é o que está no coração do pastor. Para tanto, é necessário que haja disciplina, motivação, compromisso e entusiasmo também. F. Regentes. Para que haja um bom andamento dos cultos, faz-se necessário que os regentes estejam escalados,
ou se disponham previamente, de preferência, sabendo qual o hino e qual o instrumentista a executá-lo. Quanto a este trabalho, há uma proposta de preparar lá na frente, outro sonho do pastor, um curso básico em regência. G. Escalas. As orientações para os instrumentistas, os coros e os regentes valem para os solistas e dirigentes também. Cheguem com antecedência, orem pelo culto antes de começar, cantem com motivação e compromisso. Não faltem quando forem escalados ou avisem previamente. Antes do solo, informem a faixa do CD ou combinem com quem executará a música. Venham no dia em que não forem cantar. Venham também para ouvir. H. Sonotécnica. A finalidade deste setor é coordenar todo o serviço de amplificação de som da igreja. São suas atribuições. Providenciar e instalar, em parceria com o Ministério de Administração, todo o equipamento eletrônico necessário ao seu serviço. Zelar, em parceria com o Ministério de Administração, pela conservação do equipamento, designando pessoas responsáveis pelo seu manuseio. Controlar o uso do equipamento, guardando-o em lugar seguro e adequado, em parceria com o Ministério de Administração. Instalar microfones e outros equipamentos e verificar seu funcionamento antes do início dos cultos e de outras reuniões, com pelo menos 30 minutos de antecedência. Colocar microfones e outros equipamentos em suas posições exatas, procurando evitar ao máximo sua transferência de local depois de iniciados os trabalhos. Manter sempre de plantão um técnico em eletrônica, se possível, é claro, para consertar eventuais imprevistos, defeitos técnicos. É um ideal distante, mas é possível. Após o término dos cultos e reuniões, desligar o equipamento e guardar cuidadosamente todo o material no lugar apropriado. Desenvolver o serviço de som da igreja na medida de sua necessidade. Coordenar o departamento de evangelismo, coordenar com o departamento de evangelismo a instalação de equipamentos de som nos cultos externos, zelando pela sua manutenção e tomando todos os cuidados para evitar acidentes, em parceria com o Ministério de Administração, visando a criação de um equipamento específico para o culto externo. Algo também que a gente pensa lá na frente. Manter sempre microfones e outras peças de reserva para eventuais substituições de última hora. E multimídia e iluminação, letra L, para encerrar. A igreja conta com este setor para promover a comunicação audiovisual, em parceria com a sonotécnica, facilitando a execução artística da mensagem cristã, seja por meio da pregação, da música, da dança, da dramatização e da poesia. Bem, estas são as orientações a partir de um manual de atribuições votado e aprovado pela igreja para a gente ordenar o trabalho. Se todos nós tentarmos trabalhar da melhor forma possível, com decência e ordem, com compromisso, dedicação, empenho, acredito que as coisas vão fluir. Se cada um cuidar, cada qual da sua parte, da sua área, a gente vai conseguir. Que Deus assim nos abençoe. Paz.